A gente comentou durante muito tempo aí as rachadinhas, né, os esquemas de rachadinhas entre, principalmente nos gabinetes da família do clã Bolsonaro, que ainda nem chegaram, as investigações chegaram ao fim, tem muita coisa ainda para se esclarecer. Mas agora surgiram novas informações, Latuf, sobre aquela tentativa da Lava Jato, a partir dos procuradores, né, de se apropriarem de dinheiro da Petrobras para montar um esquema paralelo ali com as multas que eles colocavam em cima da Petrobras e, em cima disso, construíam uma fundação que a Petrobras ia administrar e tal. Isso foi barrado lá atrás pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo também, depois em pleno, né, no plenário, pelo Supremo, e foi um escândalo já na época. Agora, com a Operação Spoofing, teve acesso ao conteúdo completo ali do que foi hackeado ali, das mensagens entre os procuradores e Sérgio Moro, né, se configurou mais uma informação que vai reforçando a atuação da Lava Jato com os Estados Unidos, né? A gente publicou matéria, mas hoje saiu uma boa reportagem feita pelo jornalista Jamil Chad e Leandro Demore, que a partir dessas informações da Operação Spoofing, conseguiram complementar a informação lá de trás, né? Então, Deltan Dallagnol negociou em sigilo com os Estados Unidos, e em sigilo aí por debaixo dos panos, né? Em sigilo aí, não é que ele ficou quietinho e não falou somente, ele burlou, ele cometeu um crime por ser um agente público, ele não deveria ter feito isso sem a anuência do Ministério da Justiça, né? Então, ele, com os Estados Unidos, ele combinou, negociou lá uma multa, nessa multa ele, Lava Jato, a partir da coordenação deles, com 50% do dinheiro cobrado da Petrobras. Então, o negócio é escandaloso, primeiro porque eles negociam por debaixo dos panos, né, burlando a lei. Ele devia passar essa negociação pelo Ministério da Justiça e pela CGU, pela Controladoria Geral da União, não passou, negociou com os suíços, os procuradores suíços, porque estavam investigando lá a questão de remessas enviadas para a Suíça, e com os Estados Unidos negociando justamente a ação que a Petrobras estava sendo inquirida lá nos Estados Unidos. Eles negociaram a penalidade, né, a multa que seria aplicada e como ela seria destinada. Então, além disso, negociaram também por fora do Ministério da Justiça, como estabelece a lei. Isso é a lei que determina, não é um juiz, não é o STF, é a lei que determina isso. Qualquer negociação com outro país tem que passar pelo Ministério da Justiça para essa negociação prosseguir. Deltan Dallagnol conseguiu burlar naquele período e fazer com que 2 delatores aqui da Lava Jato prestassem depoimento lá nos Estados Unidos e negociou a multa. Então, ele ofereceu 2 delatores, dentro daquele esquema de delação que a gente já conhece bastante aqui, e com a condenação, eles ficariam com 50% destinado a essa fundação que eles criaram, né, e que também fura a lei, para ficar com a grana. Vou colocar aqui na tela também parte dessa conversa que foi trazida aí pela reportagem lá do Jamil Chad e do Leandro Demore. Né? Tá aqui um trecho da conversa do Deltan Dallagnol no dia 29 de janeiro de 2016. Essa conversa está traduzida, tá? Mas ele fez todas essas conversas também em inglês. Ele diz aqui: meus amigos suíços, informando-nos. Acabamos de ter uma reunião introdutória de 2 dias com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês. Isso é o Deltan dizendo que já estava conversando com os Estados Unidos para fazer esse acerto da multa, né, que se estabeleceria lá. Tem um outro trecho aqui também, divulgado também nessa reportagem, do dia também 29 de janeiro de 2016. Abre aspas aqui: proteção a testemunhas de cooperação, eles protegerão nossos cooperadores, isso o Deltan falando lá com o suíço, né? Eles protegerão os nossos cooperadores contra penalidades civis ou restituições, ou seja, quem delata não ia ter penalidade civil ou restituições, ou multas, né, no caso. Penalidades relativas à Petrobras. O pano de fundo, o DOGE e o SEC, o órgão lá americano, né, aplicarão uma penalidade enorme à Petrobras, e a Petrobras cooperou totalmente com eles. Eles não precisariam de nossa cooperação, mas isso pode facilitar as coisas. E se cooperarmos, entendemos que não causaremos nenhum dano e poderemos trazer algum benefício para a sociedade brasileira. Aqui vem o ponto que a gente pode afinar aqui, porque ele faz todo esse discurso de bom moço, de anticorrupção, mas, na verdade, ele está fazendo uma grande falcatrua em nome do combate à corrupção, que ele diz trazer benefícios para a população brasileira. E aí ele diz que foi a parte mais prejudicada e não os investidores do Zé. Os investidores do Zé, dos Estados Unidos, é justamente aqueles que estavam na ação lá nos Estados Unidos. Como estávamos preocupados com uma penalidade enorme,
para a Petrobras, muito maior do que a que nós recuperamos no Brasil, e preocupados com o fato de que isso poderia prejudicar a imagem da nossa investigação e a saúde financeira da Petrobras. Então, a manobra toda era para não acontecer o que se revelou depois, aqui com as demissões, a destruição de todo o sistema naval brasileiro, da indústria brasileira, indústria pesada, né? Ele tentou fazer uma manobra para que ele recebesse o dinheiro e a Lava Jato passasse a margem. E, principalmente, a multa lá, se fosse a multa aplicada aqui, ia ficar muito grande a coisa. E essa ação da Petrobras, entre aspas, né, essa ação toda contra a Petrobras, ia ficar revelada, demonstrada, que mais prejudicou o país do que favoreceu. Então, ele tentou fazer uma manobra justamente para que eles não saíssem, Lava Jato, saíssem queimados disso, né? E aí eles dizem aqui, eles disseram que se a Petrobras pagar algo ao governo brasileiro em um acordo, eles creditariam isso para diminuir sua penalidade. E aí vale o destaque aqui que é isso que está o racha. E que o valor poderia ser algo como 50% do valor do dinheiro pago para os Estados Unidos. Essa conversa toda era justamente para tentar pegar desse valor, que ia ser pago pela Petrobras lá aos Estados Unidos, pegar esse valor e repassar para a tal fundação que eles estavam embolsar para cá, isso fazendo a fachada de, olha como nós negociamos, a nossa ação fortaleceu a ação americana e deu nisso, tá vendo, nós que estava fazendo aqui o combate à corrupção, deu certo, e a condenação lá reforçou o que a gente estava fazendo aqui, enfim, criando aquela narrativa em cima de uma boa no sentido de uma manipulação, né, grotesca da lei brasileira, do sistema brasileiro, e ele sendo um agente público, se pousando aí de vamos fazer a devolução do dinheiro e tal. Esse assunto repercutiu durante todo o dia, né? E tem ainda um outro trecho da conversa dele conversando, e aí ele demonstra ali que ele tinha ciência, e os demais também tinham ciência dessa falcatrua. O outro trecho é essa conversa aqui, ó, do Deltan Dallagnol, 11 de fevereiro de 2016. Lembra lá, dia 29 de janeiro, dia 11 de fevereiro. Deltan Dallagnol diz: obrigado, Vlad. O Vlad é o Vladimir Aras, né? Mas entendemos que a Polícia Federal, nos entendemos com a Polícia Federal, que neste caso não é conveniente passar algo pelo Executivo. Ele está se referindo justamente ao que estabelece a lei com relação a passar pelo Ministério da Justiça ou pela Controladoria Geral da União. E aí ele é advertido aqui, o Vladimir Aras responde, a questão não é de conveniência, é de legalidade, Delta. Isso ele fala na conversa aqui. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação. Estamos negociando com o Senado um caminho específico para os casos do Ministério Público Federal. Por hora, precisamos observar as regras vigentes. Então, o procurador do Ministério Público Federal tinha ciência disso, adverte o Deltan, mas ele diz, não, a gente estava passando aqui, vai fazer de outro jeito, achamos que não é conveniente. Não tem conveniência na lei. Ele mesmo sabe disso e tem ciência disso, que ele estudou sobre isso e é um procurador. Mas o grau de degeneração, né, de criminalidade e abuso é tão grande, e naquela época, 2016, auge, né, do processo de impeachment, ali estava em fevereiro de 2016, março, vaza aqueles áudios das conversas do presidente Lula com a presidenta Dilma, e aí vem desencadeando uma série de processos do impeachment. Olha como a história vai se revelando agora.